Graça e paz, boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei que horas que você de fato está me acompanhando aqui, mas saiba que toda sexta-feira às 20 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui para a glória de Deus, sempre com um assunto muito pertinente, num tema extremamente polêmico. E hoje nós vamos falar sobre o coração e a crença. Você não pode perder logo após a vinheta. Solta aí, diretor. Pessoal, vida pura, vocês estão bom? Estamos aqui mais uma sexta-feira. Ou talvez você esteja vendo em outro dia da semana, não tem problema nenhum, mas é muito bacana se você vier aqui toda sexta às 20 horas, porque aí tem uma interação no chat ao vivo. Então não perde por nada. Nós estamos aqui nos estúdios da Comev em São Paulo, para a glória de Deus, dentro do canal da Telmídia. Então já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, todo aquele papo de toda semana que você não faz, né? Pois é, né? Ajuda a gente aí, não te custa nada e você mostra para a plataforma que esse conteúdo é um conteúdo relevante, de qualidade. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp da igreja, faz essa informação chegar para o seu pastor, fala, olha pastor, que bacana. O pessoal está tratando um assunto extremamente urgente e necessário, importantíssimo, com propriedade. Apresente para ele. Né? Antes de chegar aqui hoje para gravar, eu estava conversando com um amigo que é pastor e ele está num processo de transição de igreja, né? Sendo recebido numa igreja nova. E aí ele falou assim para o pastor lá da igreja que o está recebendo, pastor, qual que tem sido a maior demanda aqui para vocês? E ele disse o seguinte, falou, olha, nossa maior demanda hoje é em relação a pecado sexual. E é interessante que ele, né, até se espantou e lembrou, né, do que a gente conversa e falou, olha aí, o que o Felipe tem falado. Então, galera, a gente sabe, é uma epidemia pecado sexual dentro da igreja. Então, vamos tratar de frente, com muito zelo a palavra, com muita graça e com muita misericórdia também, mas falando a verdade que precisa ser dita. Bom, hoje nós vamos falar sobre o coração e a crença. Por que eu quis trazer esse tema aqui? Eu tenho visto muitos líderes atacando o lugar errado. Vou dar um exemplo. Nós sempre estamos focando o comportamento das pessoas. Existem algumas pessoas que têm algum tipo de comportamento que nos desagrada. Nossa, mas olha como que o fulano faz, como que o fulano olha, como que o fulano anda, como que o fulano fala, como que a fulana se veste. A gente sempre está olhando o comportamento das pessoas. E nós temos uma tendência a querer mudar comportamentos. Então, no assunto carro-chefe aqui do Vida Pura, é vício em pornografia e masturbação. Preciso parar de assistir pornografia, preciso parar de masturbar. Isso é um comportamento desajustado. Então, a gente está sempre lutando contra os comportamentos. Só que comportamentos desajustados são simplesmente resultados de desejos e emoções desajustadas. Então eu sinto um desejo mal e vou lá e faço aquilo que não deveria fazer. Eu sinto uma emoção ruim e para compensar isso, eu vou lá e faço o que eu não deveria fazer. É como, por exemplo, as pessoas ficam ansiosas. No meu caso é o contrário, mas as pessoas ficam ansiosas e acabam comendo muito. Eu, quando fico ansioso, não consigo comer. Mas percebe que a emoção molda o comportamento? Você não vai jantar? Não, não quero. Hoje eu não quero jantar. Ih, tá ansioso com o quê? Né? Aí outros comem igual um leão. Nossa, o que tá acontecendo? Você tá ansioso com o quê? Então a nossa emoção gera um comportamento. Nosso desejo gera um comportamento. E aí você fala assim, matei a charada. Vamos focar em desejos e emoções e resolver os problemas das pessoas. E a resposta é não. Tá errado. Porque nossas emoções e os nossos desejos são frutos das nossas crenças. A crença é o ponto central
de tudo que nós temos que trabalhar na nossa vida. Olha o que Tiago diz na sua carta, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está aqui dentro. Está aqui no meu coração. Olha aqui o coração do Vida Pura. Bonito, né? Glória a Deus. Está aqui dentro do coração. Aqui, ou muitas vezes a Bíblia faz a referência coração, mas citando mente, mas, ou seja, é o nosso interior. Jesus disse, lá no Sermão do Monte, se você olhar para uma mulher com impureza, com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só, o problema está no nosso interior. Eu não vou ter resultados significativos tentando mudar o comportamento das pessoas. E eu não vou ter resultados significativos tentando mudar emoções e desejos das pessoas. Mas eu vou ter, sim, resultados significativos quando eu começar a trabalhar as crenças do coração das pessoas. Sabe por quê? Porque nós não vamos, daqui para frente, deixar de ter desejos pecaminosos, por exemplo. Nós não vamos, daqui para frente, deixar de ter emoções ruins. Isso tudo faz parte da vida real. Um dia ou outro a tentação vai bater na nossa porta, e em alguns casos de alguém que está me assistindo aqui todos os dias. Emoções ruins vão vir. Uma sensação de tristeza, um abatimento, uma angústia. Essas coisas acabam acontecendo na vida normal, às vezes sem um motivo aparente. Então nós precisamos entender que nós estamos sujeitos a tudo isso. Agora, se a minha crença for enraizada no meu coração, no lugar correto, não importa o que eu sinto, não importa o desejo, as minhas ações e os meus comportamentos serão baseados naquilo que eu creio. Então, anota essa frase aí, ó. Nós não somos guiados pelo que sentimos, mas sim pelo que cremos. Isso é fundamental. Fé cristã é a convicção daquilo que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, nós não somos guiados pelo que estamos vendo, nem pelo que sentimos. Nós devemos ser guiados pelo que cremos. Lá, no mesmo Sermão do Monte, quando Jesus vai fazer uma aplicação de tudo que ele ensinou, ele disse, se vocês ouvirem as minhas palavras e as colocarem em prática, estarão edificando a sua casa sobre a rocha. A crença nada mais é do que edificar essa casa sobre a rocha. Não importa o desejo tempestuoso, não importa o vendaval dos meus sentimentos, essa casa não se abala. Essa casa está alicerçada na rocha, que nós sabemos quem é, Jesus. Eu quero transformar esse conhecimento todo em algo muito prático, analisando a vida de um homem. Lá em Gênesis capítulo 39, nós temos a história de José sendo assediado pela mulher de Potifar. Mais uma vez, a história de José, às vezes, é usada de uma maneira errada. Olha, você tem um desejo sexual, você tem que ser como José, você tem que fugir. Tem que fugir. Mas não é isso que o texto me ensina, na verdade, quando eu leio. Diz o texto, lá no versículo 6, que José era atraente, de boa aparência. O cara era bonitão. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Quem é o seu senhor? Potifar. Potifar traz José para casa, coloca José como administrador de todos os seus bens. Fala, você tem livre acesso a tudo. Potifar só chegava em casa para comer, não tinha preocupação com nada.
Então, nessa hora, quando o texto se refere, o seu senhor está falando de Potifar. Venha, deite-se comigo. Vem a proposta da mulher de Potifar, que também devia ser muito atraente, por Potifar ter uma posição elevada no Egito. Deve ter casado com uma mulher muito atraente. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer, então, algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Prestaram atenção? De fato, José fugiu em um belo dia que não tinha ninguém em casa. Ele foi pego por ela ali em uma situação que não tinha mais ninguém. Ele achou, então, que o único caminho para escapar daquele momento era fugindo. Mas a ênfase não pode ser dada na fuga. A ênfase está aqui, nos versículos 9 e 10, que eu vou ler de trás para frente. Versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, essa mulher ficou um tempão em cima de José. Não é que ela chegou um dia e falou: olha, José, deite-se comigo. Ele começou a se tremer todo, ardendo em desejo, e saiu correndo. Dia após dia, aquela mulher falava: venha, deite-se comigo. A oportunidade batia a porta de José todos os dias. Por quanto tempo eu não sei, mas com certeza foi um tempo considerável. E José sempre dizendo não. E por que José era capaz de dizer não? A resposta, versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele, Potifar, nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer, então, algo tão perverso e pecar contra Potifar? Não, contra Deus. José constrói a sua narrativa sempre apontando para Potifar e tudo que Potifar fez por ele. Mas ele encerra a questão dizendo assim: como poderia eu cometer algo tão perverso contra Potifar? Ele não diz isso. Aí ele muda. Ele se volta para Deus. Poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Percebe que existe algo em José que é capaz de moldar as suas atitudes, ou seja, os seus comportamentos, as suas reações. É a crença. José tem uma crença em um Deus vivo, a ponto de olhar para a situação e falar: eu me deitar com a esposa do meu senhor Potifar é cometer algo tão perverso contra Deus. Olha só, eu acho, na minha opinião, tá, que seria romantizar demais o texto de dizer que José não sentiu atração nenhuma por essa mulher. Eu acho que isso é muito difícil, tá? Eu não posso afirmar porque o texto não dá detalhes, mas José, um homem de boa aparência, né? O texto fez questão de deixar claro isso, pode sim ter sentido um desejo ruim, um desejo pecaminoso. Mas o desejo pecaminoso de José não gerou um comportamento pecaminoso. Porque antes disso, apesar desse desejo, ele tinha algo cravado no coração dele, que era a crença nesse Deus vivo, que sabia que deitar com a mulher do outro era pecado. Toda a nossa luta para vencer o pecado sexual nas nossas vidas é uma guerra interior, aonde a verdadeira vitória começa quando o meu foco e o meu objetivo não é simplesmente abandonar o comportamento pecaminoso. Eu preciso parar de assistir pornografia, eu preciso parar de me masturbar. Não.
A vitória começa quando eu olho para mim e admito que eu não amo a Deus acima de todas as coisas. E que eu preciso desenvolver esse amor por Ele. Crendo que, se eu obedecê-lo, eu terei uma vida de plena satisfação e realização, ao invés da ilusão que o pecado sexual causa em mim. Nós achamos que vai ser algo maravilhoso, nós achamos que vai ser algo que vai preencher o vazio, e no final só são caminhos de morte. O problema é que nós recebemos estímulos prazerosos e falamos, é isso. Quando na verdade existe uma infinidade de prazeres reservados em Deus que mudam tudo isso que está em nós. E é isso que eu quero deixar claro para você, porque é o seguinte, sendo bem franco, você está vendo alguma asa aqui em mim? Eu não virei um anjo. Eu continuo sendo um homem. Continuo vivendo nessa natureza caída, pecaminosa. Que se não for a graça e a capacitação do Espírito Santo, eu não vou estar aqui falando com você. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando algo ruim bate à minha porta, seja uma tentação, seja uma oferta que eu não devo aceitar, o que vai determinar o meu comportamento é a minha crença. Por mais que o meu coração estremeça, por mais que o desejo venha, por mais que a emoção se abale. Poxa, é uma oferta financeira muito boa, mas espera aí, isso quebra princípios. Puxa vida, mas nem são tão... né? É um princípiozinho pequeno, negociável. Né? Vamos fazer. Não vamos fazer. Nossa, mas ninguém vai ficar sabendo se eu cometer esse pecado aqui. Eu tô tão cansado. Tá sendo tão difícil. Olha aí a emoção vindo. Não importa que eu tô cansado. Não importa se tá difícil. Aí a emoção junta com o desejo. Olha, que oferta tentadora. Eu vou abraçar, eu vou pegar, eu vou consumir, eu vou fazer, eu vou ceder. Não. A crença diz não. Existe uma recompensa maior na obediência, existe um prazer maior na obediência. Existe um prazer maior em seguir o que esse meu Deus diz. E quando eu faço essa analogia da guerra interior ilustrada com a vida de José, eu gosto de terminar com o Salmo capítulo 1. E é uma expressão que eu uso toda hora aqui. Mas é interessante que você precisa entender quem você é. João, capítulo 1, versículo 12, antes de ler o Salmo, João 1,12 diz assim, que todos aqueles que creram foram feitos filhos de Deus. A nossa identidade é uma identidade de filho. Há uma identidade de filho. Que o Salmo 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, existe uma bem-aventurança, uma verdadeira felicidade quando você rompe com comportamentos pecaminosos. Não segue conselho de ímpio, que vai gerar um comportamento pecaminoso. Não imita a conduta de pecadores, não é levado pelas suas emoções e desejos, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ou seja, você não tem comunhão com aquilo que não edifica a sua fé. Uma coisa é você viver num mundo caído, e isso nós não temos como fugir. Outra coisa é ter comunhão com essas coisas, é se envolver, se contaminar. Como a pornografia. Se assentar na roda dos zombadores, imitar a conduta de pecadores, é imoralidade sexual, ou melhor dizendo, a imoralidade sexual está dentro disso. Mas como é feliz aquele que não compactua com toda essa imoralidade. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Aí o salmista vai falar, meu Deus, existe uma satisfação em meditar nesse livro aqui dia e noite? Como?
Existe prazer em pegar esse livro e meditar. E aí vem um detalhe importante, né? Que a gente nem se atenta. Quando o salmista diz isso, o que ele tem em mãos? Só o Pentateuco. O resto tá aí, a história tá rolando, os escritos estão sendo produzidos. Mas, de fato, o que ele tem na mão dele, a lei do Senhor, é o Pentateuco. E ele diz assim, sua satisfação está na lei do Senhor. É tão prazerosa a lei do Senhor que ele medita dia e noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já tentou ler a Bíblia toda em um ano e foi derrotado no livro de Levítico? Já tentou ler a Bíblia toda em um ano e foi derrotado no livro de Números? Pois é, né? É interessante, porque o salmista está dizendo exatamente isso, que lá existe verdadeiro prazer. E hoje nós temos aqui a versão completa, que nem ele teve o privilégio de ter em mãos. Imagina o salmista pegando agora tudo isso aqui que nós temos à disposição e se deleitando, falando, nossa, eu achava que era um banquete, mas era só a entrada o que eu estava saboreando naquela época. Hoje vocês têm a refeição completa. E é interessante que eu só vou entender que há verdadeiro prazer e satisfação e acreditar nisso quando o versículo 3 se cumprir na minha vida. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Olha só, existe um propósito de vida. Que se eu viver esse propósito de vida, de fato, eu encontro o verdadeiro prazer. Qual é o meu propósito de vida? Meditar dia e noite na palavra para ser essa árvore bem nutrida. E essa árvore bem nutrida dá fruto no tempo certo. Quem era o personagem da nossa história até alguns minutos atrás? José. O que aconteceu com José? Ele era o filhinho querido do papai, mimadinho, né? Ganhou a roupinha bonita. Teve um sonho que ele, olha, não é por nada não, mas todos vocês vão me servir um dia. Inclusive meu pai. Os irmãos ficavam enfurecidos. Um belo dia decidiram matá-lo, mas aí o mais velho disse, é melhor não. Jogaram num buraco até decidir o que fazer e no final das contas venderam José como escravo no Egito. Perdão, para uma caravana que estava a caminho do Egito. José tinha 17 anos de idade quando isso aconteceu na vida dele. E ele foi lá levado como escravo para o Egito. Não sei quais foram os detalhes que o conduziram até a casa de Potifar, mas de um escravo a administrador dos bens de um alto oficial do faraó, a coisa tinha melhorado muito. Não é verdade? Agora ele é o administrador da casa de Potifar. A vida melhorou. E aí José se depara com uma situação onde ele vai ceder aos seus desejos ou ele vai viver por aquilo que ele crê? E ele decide viver pelo que crê. Qual foi a consequência imediata de José ter feito a coisa certa? Ele foi acusado injustamente e jogado na prisão. Olha só, viver pelo que cremos não significa que imediatamente as coisas vão sair do jeito que nós gostaríamos que elas saíssem. Prestou atenção nisso? Ele seguiu o princípio, ele fez o que era correto e o que ele ganhou foi ser jogado numa prisão. E ele está lá, aprisionado. Até que ele recebe os companheiros de cela ali, né? O copeiro e o padeiro do rei. Mas José vai se desenvolvendo, consegue uma posição melhor dentro da própria prisão. E esses dois caras têm um sonho. O padeiro sonha, o copeiro sonha e José interpreta o sonho. Olha, padeiro, a casa caiu, irmão. Infelizmente, você vai morrer. Mas você, copeiro, vai ser restituído. Você vai servir a taça do faraó de novo para ele. Faz um favor para mim. Quando você chegar lá, lembre-se de mim. E o que acontece? O copeiro volta para sua função, mas não se lembra de José.
Diz o texto que 2 anos se passam até o faraó ter um sonho. E o copeiro fala, eu sei quem pode interpretar o seu sonho. E aí José é chamado da prisão. Faz a barba desse cara aí, coloca uma roupa melhor nele, dá um banho nele, ele vai se apresentar pro faraó. E vai lá José, né? Ajeitado, se apresentar pro faraó. O faraó conta o sonho. José interpreta o sonho e dá a solução do problema. O faraó olha para ele e fala assim, olha, não existe ninguém como você apto para exercer essa função. A partir de agora, você só está abaixo de mim em todo o reino do Egito. José sai da prisão direto a seu governador. Diz o texto que ele tinha 30 anos de idade quando começa a exercer essa função. 13 anos se passaram. E quando tudo parecia que estava indo melhor, ele perde tudo outra vez por causa da sua obediência. Moral de tudo isso é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Tudo tem um momento e uma hora exata para acontecer. Não era hora de José ser governador do Egito antes, nem durante, mas no momento exato que Deus havia preparado. 13 anos, tirando o menino mimado de casa, forjando o governador de uma nação. Às vezes, o nosso imediatismo derruba as nossas crenças. Nós queremos obedecer e imediatamente sermos recompensados por isso. Porque a pornografia é o prazer imediato. Clicou, assistiu, aconteceu. Então, como nós já estamos habituados a sermos recompensados imediatamente com o nosso pecado, nós transformamos Deus nesse ser que precisa nos recompensar imediatamente por causa da nossa conduta de obediência. Mas as coisas não são assim. Quando eu creio que existe uma satisfação nesse Deus, não importa o que aconteça comigo, eu sei que o bom propósito dele vai se cumprir na minha vida. E quando esse bom propósito se cumprir, eu vou me tornar essa árvore de bons frutos. Onde dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, tudo que faz prospera. Eu não cheguei aqui porque o Vida Pura nasceu ontem, e eu também não mudou tudo na minha vida quando o Vida Pura nasceu. Já se passaram 13 anos, uma baita coincidência, do dia que eu me arrependi do meu pecado sexual para estar aqui hoje falando com você. Se passaram 6 anos para que o Vida Pura pudesse nascer e começar a engatinhar. As coisas acontecem no tempo certo. Quando eu me arrependi dos meus pecados e decidi trilhar uma vida de restauração, de verdadeiro arrependimento, não aconteceu absolutamente nada de satisfatório nos primeiros 3 anos. Nada. A partir daí que eu comecei a ver algumas coisas boas. No meu coração, o imediatismo que o pecado sempre me trouxe falava mais alto. Mas aí chegou a hora. Não, eu não vou desistir. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou retroceder. Porque eu não posso ser guiado por aquilo que eu desejo ou que eu sinto, mas eu preciso ser guiado por aquilo que eu creio. E eu creio que existe um caminho de restauração. Eu creio que existe um caminho que eu encontro verdadeiro prazer nessa lei. Eu sei que existe um caminho que vai me transformar nessa árvore, que não produz mais fruto podre, mas fruto bom. E aí vem uma outra coisa. Nós dissemos que a crença, a primeira de todas, é amar a Deus sobre todas as coisas. Por amor a Deus, José disse não. A árvore não come dos próprios frutos, como eu já falei aqui em programas anteriores. Mas as pessoas que estão ao redor dessa árvore que comem os bons frutos. Ou seja, nós vivemos propósitos não como um fim em nós mesmos, mas para abençoar, ser instrumentos de Deus que abençoam as pessoas que estão ao nosso redor. Então a crença me leva a viver pelo próximo. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Quando eu entendo isso,
as coisas vão mudar na minha vida. Eu não estou aqui para parar de ver pornografia ou de me masturbar porque eu quero me livrar do meu sentimento de culpa, porque eu quero restaurar o meu casamento, porque eu quero restaurar o meu ministério na igreja, porque eu quero para mim, por mais que sejam motivos lícitos. Mas antes de tudo, eu quero ter uma vida restaurada, porque o meu pecado é contra Deus. E eu quero ter uma vida restaurada para ser um instrumento nas mãos dele. E todo instrumento na mão de Deus vai em direção ao próximo. Assim como ele mesmo se fez carne em seu filho e veio morrer a nossa morte. Percebam isso? É para o próximo, é para o outro, é para Deus. Uma vez que essa crença é enraizada no seu coração, esse verdadeiro prazer vai começar a habitar em você. E você vai começar a se satisfazer com aquilo que Deus está fazendo em você, em uma conexão vertical, você e ele, e esse amor que nutre, e numa conexão horizontal, você em serviço do próximo por amor a ele. E aí o pecado vai enfraquecer no seu coração. E quando o dia mau chegar e a tentação bater e o desejo vier e a oferta ilícita chegar, você pode até tremer, você pode até sentir a euforia, mas elas não te dominam mais. E a resposta dos seus lábios será: poderei eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A resposta será não. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e ore para que este canal de comunicação aqui da Telmídia cresça como instrumento de Deus para edificar e abençoar a vida da igreja, não só no Brasil, mas no mundo. E você pode ser uma peça-chave nisso. Basta multiplicar o trabalho compartilhando esse programa com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Nós somos o Vida Pura. Não desistimos da santidade. Nos vemos no próximo programa. Tchau.